Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Acaba hoje o prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Todos os candidatos à presidência da República já foram registrados. E a intervenção federal na segurança pública do Rio completa 6 meses. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O prazo para os partidos políticos formalizarem os registros das candidaturas acaba daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Todos os candidatos à presidência da República já foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Agora há pouquinho, por volta das 18 horas, foram concluídos os últimos registros que faltavam de João Vicente Goulart, do PPL, e de José Maria Emael, do DC. O PT também fez o registro da chapa do ex-presidente Lula e de Fernando Haddad como vice, também já no fim da tarde. Com o fim do prazo de registro, a partir de amanhã, começa oficialmente a campanha, com a permissão para propaganda eleitoral em comício, carreata, distribuição de material impresso e propaganda na internet, desde que não seja paga. No rádio e na TV, no entanto, a propaganda obrigatória só começa a partir do dia 31 de agosto. E como a gente fez com todos os candidatos que se registraram anteriormente, a gente vai falando aí dos perfis das últimas candidaturas registradas agora nas últimas 24 horas. A Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, vai contar pra gente, então, como é que foram essas últimas candidaturas aí de ontem para hoje, né, Carol? Boa noite, Mariana. A gente vai começar falando aí do senador Álvaro Dias, do partido Podemos, que registrou na Justiça Eleitoral sua candidatura à presidência da República. Ele vai concorrer pela coligação Mudança de Verdade, formada pelo Podemos, PRP, PSC e PTC. O candidato a vice-presidente na chapa é o economista Paulo Rabelo, ex-presidente do BNDES. No registro de candidatura, o senador informou ter R$ 2.889.000 em bens. O candidato a vice, Paulo Rabelo, declarou ter um patrimônio de mais de R$ 12.900.000. Álvaro Dias é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, está no 4º mandato de senador e já foi governador do Paraná entre 1987 e 1991. Deputado federal por 2 vezes e também deputado estadual. Ele iniciou a carreira política como vereador de Londrina há 50 anos. Quem também registrou o pedido de candidatura foi a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. No registro, a candidata informou ter um patrimônio de R$ 118.000. Marina Silva tem 60 anos, é historiadora e nasceu em Rio Branco, no Acre. Para formar a chapa, terá como candidato a vice o médico sanitarista Eduardo Jorge, do PV, partido que forma com a rede a coligação para as eleições. No registro apresentado ao TSE, Eduardo Jorge declarou possuir R$ 320.000 em bens. Esta não é a primeira eleição dos dois. Em 2014, tanto Marina como Eduardo Jorge concorreram ao cargo de presidente. Essa é a 3ª vez que Marina Silva concorre ao Palácio do Planalto. Ela já foi senadora por 2 mandatos e ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Lula. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E esses não foram os únicos que deixaram aí para as últimas horas. Quem vai falar para a gente sobre os registros do candidato Henrique Meirelles, do MDB, e Lula, do PT, que se registraram hoje, é a Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Mariana, boa noite. Pois é, nesse último dia de prazo para o registro de candidatura, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que concorre à presidência pelo MDB, também fez o pedido de candidatura à Justiça Eleitoral. Há poucos dias de completar 73 anos, Meirelles declarou possuir um patrimônio de mais de 377 milhões de reais. No registro, o ex-ministro declarou que é engenheiro. Henrique Meirelles já foi presidente mundial do Bank Boston e ministro da Fazenda no atual governo Michel Temer. Também foi eleito deputado federal em 2002, mas assumiu por pouco tempo antes de ser convidado a ser presidente do Banco Central pelo ex-presidente Lula, cargo que ocupou aí por 7 anos, até 2010. O vice de Meirelles será o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, também do MDB,
que informou ter mais de 3,5 milhões de reais em bens. Há pouco, o PT registrou no Tribunal Superior Eleitoral a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições de outubro. O vice da chapa é o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ao registrar a candidatura, o PT declarou que o ex-presidente Lula tem quase 8 milhões de reais em bens. Haddad declarou patrimônio de cerca de 430 mil reais. O PT vai fazer coligação com o PROS e o PCdoB. Lula foi presidente do Brasil por 2 mandatos entre 2003 e 2010. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril, por causa da condenação a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal do caso do Triplex do Guarujá. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, e um pouco antes do nosso programa entrar no ar, mais 2 candidatos, então, registraram na Justiça Eleitoral o pedido para concorrer nas eleições de outubro. José Maria Emael, que tenta uma vaga no Planalto pelo Partido Democracia Cristã, declarou ao TSE ter bens que somam mais de 6 milhões de reais. Ele compõe chapa com o professor Elvio Costa, que é do mesmo partido. Costa declarou ao TSE um valor de 4 milhões de reais em bens. Para as eleições de outubro, o DC não se coligou com outro partido e vai concorrer sozinho. Emael é de Porto Alegre, empresário e tem 79 anos. Formado em Filosofia e Direito, foi líder estudantil no Rio Grande do Sul. Cumpriu 2 mandatos como deputado federal por São Paulo, inclusive como constituinte. Fundou a Democracia Cristã em 1997, partido do qual hoje é o presidente. Essa é a 3ª vez que ele concorre ao cargo no Planalto. Em 2012, concorreu à Prefeitura de São Paulo, mas também não foi eleito. Quem também registrou o pedido bem próximo do fim do prazo foi João Vicente Fontela Goulart, que concorre à presidência pelo PPL. Próximo de completar 62 anos, Goulart declarou possuir um patrimônio de mais de 8 milhões de reais. No registro, João Goulart declarou que é escritor e crítico. Ele é filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, que teve mandato presidencial de 1961 a 1964, interrompido pela ditadura militar. Compõe a chapa como candidato a vice o professor da Universidade Católica de Brasília, Léo Alves, que também é do PPL. Ele registrou mais de 2 milhões de reais em bens. João Goulart Filho, é fundador do Instituto João Goulart, dedicado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro. Na política, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul. Bom, vamos então conferir como está até o momento o quadro de candidatos e seus vices. A lista está em ordem alfabética. Confira com Henrique Boug. O candidato à presidência pelo Podemos é Álvaro Dias. O vice é Paulo Rabelo de Castro, do PSC. O patriota apresentou o Cabo Daciolo como candidato à presidência e Suelene Balduino Nascimento como vice do mesmo partido. Pelo PDT, o candidato à presidência é Ciro Gomes. A vice é Cátia Abreu, também no PDT. O candidato à presidência pelo PSDB é Geraldo Alckmin e a vice é Ana Amélia, do PP. A chapa do PSOL tem Guilherme Boulos como candidato à presidência e Sônia Guajajara como vice pelo mesmo partido. Henrique Meirelles é o candidato à presidência pelo MDB, que tem Germano Rigoto como candidato a vice, também do MDB. Jair Bolsonaro é o candidato à presidência pelo PSL. O vice é o general Hamilton Mourão, do PRTB. O Partido Novo apresentou João Amoedo como candidato à presidência e Christian Lobauer como vice. João Goulart Filho é o candidato à presidência do PPL, que tem como vice Léo Alves, também do mesmo partido. A Democracia Cristã tem José Maria Emael como candidato à presidência e Elvio Costa como vice pelo mesmo partido. Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato na chapa do PT, que tem Fernando Haddad como vice. Marina Silva é a candidata à presidência pela Rede. O vice é Eduardo Jorge, do PV. O PSTU apresentou Vera Lúcia como candidata à presidência. O vice é Hertz Dias, do mesmo partido.
Bom, e a partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar os pedidos de registro de candidaturas. O TSE tem até 17 de setembro para apreciar todos esses pedidos que podem ser alvos de questionamentos por parte de coligações, partidos e candidatos adversários, bem como do Ministério Público Eleitoral. Ainda sobre essa questão, hoje, inclusive, foi dia de manifestação aqui em Brasília por causa do registro do ex-presidente Lula. As informações, mais uma vez, aqui com a Carolina Pimentel. Bem, Mariana, foi realizado um ato, né? Esse ato foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outros grupos sociais e foi realizado para pressionar o TSE a não enquadrar Lula na lei da ficha limpa, que torna inelegível condenados em segunda instância e, com isso, autorizar que ele participe das eleições deste ano. Em tese, o ex-presidente Lula já está enquadrado no artigo da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de condenados por órgãos colegiados. Isso porque ele teve a condenação no chamado caso do triplex do Guarujá, confirmada na segunda instância pelo Tribunal Regional da 4ª Região, que autorizou o início do cumprimento da pena de mais de 12 anos de prisão. No entanto, o pedido de registro e a possível inelegibilidade precisam ser analisados pelo TSE. Os manifestantes argumentaram em discursos durante o ato que a prisão de Lula é injusta e tem o objetivo de impedir a candidatura dele. Participaram da manifestação 50 mil pessoas, segundo a organização. A Polícia Militar estimou em 10 mil participantes. Eles caminharam pela esplanada dos ministérios até o TSE, o que tumultuou o trânsito na região central aqui de Brasília durante a tarde, mas sem nenhum registro de ocorrência grave, segundo a Polícia Militar. Mariana. Pois é, Carol, e ainda sobre a candidatura do ex-presidente Lula e de processos a que ele responde, hoje o juiz Sérgio Moro decidiu mudar as datas de depoimentos que estavam marcados dentro do processo que trata do sítio de Atibaia, propriedade que é atribuída ao ex-presidente e onde empreiteiras teriam feito uma reforma como forma de propina. Segundo Moro, como Lula é candidato, as datas foram alteradas para evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios que estavam agendados. Com as mudanças, os depoimentos que aconteceriam em agosto e setembro passam para novembro. Mas mesmo com essas manifestações que já estão ocorrendo em Brasília desde o início da semana passada, aliás, desde o início desta semana, a ministra Rosa Weber adotou tom duro ao falar com a imprensa ontem, logo após tomar posse como nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. A ministra ressaltou que a Justiça Eleitoral não vai facilitar as coisas para os candidatos ficha suja e disse que o TSE pode agir de ofício, ou seja, não precisa ser provocado para tomar providência com relação a qualquer irregularidade nos registros de candidaturas. Se não houver impugnação, a resolução do TSE no sentido de que ela pode haver o exame de ofício. Não será uma impugnação, será um indeferimento de ofício, a compreensão de que não estão presentes ou as condições de elegibilidade ou alguma causa de inelegibilidade. Eu estou falando em tese. Bom, a ministra evitou responder perguntas sobre casos específicos, como o do ex-presidente Lula. Ela disse que o direito tem seus prazos e que as análises dos pedidos de registro vão seguir todos os termos da lei dentro desses prazos. Apesar disso, ela garantiu que haverá rapidez na apreciação dos registros e disse que os prazos remetem a decisões finais sobre isso até 17 de setembro, como a gente citou aqui anteriormente. Pois é. Mas apesar dos discursos, não só da nova presidente do TSE, mas também de outros ministros da Corte Eleitoral favoráveis à aplicação da lei da ficha limpa, ontem um deputado preso conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça para deixar a prisão e se candidatar à reeleição. Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, conta pra gente essa história, né, Jéssica? Pois
Pois é, Mari, a liminar foi concedida pelo ministro Rogério Cruz e autorizou o deputado federal João Rodrigues, que está preso há 6 meses, a deixar a prisão para registrar candidatura à reeleição. Como você lembrou no início do programa, o prazo para o registro termina hoje. João Rodrigues foi condenado pela 2ª instância da Justiça Federal a 5 anos e 3 meses de prisão, acusado de dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. A pena foi confirmada pelo STF em fevereiro. O pedido para o parlamentar ser solto para fazer o registro foi feito pela defesa dele. Segundo os advogados, a condenação deveria ser suspensa porque o crime prescreveu. O ministro concordou com a defesa e ainda proibiu que o deputado seja impedido de disputar as eleições com base na lei da ficha limpa. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, a gente vai falar sobre segurança pública e os 6 meses da intervenção federal no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completa 6 meses esta semana. A gente vai falar com o Marcelo Castilho, na nossa redação lá no Rio, que acompanhou hoje um evento com um balanço desse período. Marcelo, conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite para todo mundo. Decretada em 16 de fevereiro e prevista para durar até 31 de dezembro, a intervenção federal na segurança pública do Rio completa 6 meses amanhã. No plano estratégico divulgado em maio, cita 5 objetivos até o fim do ano. Diminuir os índices de criminalidade, recuperar a capacidade operativa das polícias, articular os diversos órgãos de segurança pública, fortalecer o caráter técnico e não político desses órgãos e melhorar a gestão do sistema prisional com a reestruturação dele. Mas até agora a intervenção, mesmo intensificando as operações em favelas, não conseguiu reduzir, por exemplo, os homicídios, que subiram 3%. Além disso, registra o maior índice de mortes por policiais desde 2008 e retirou menos armas das ruas do que o esperado. Foram mais de 300 operações das forças de segurança desde fevereiro. Por outro lado, o número de roubos caiu 8,5%. E esse indicador inclui roubos de rua, em comércios, casas e ônibus, roubos a bancos e caixas eletrônicos, de veículos, de carga, de celulares e de bicicletas. Para a Secretaria de Segurança, a redução dos roubos de veículos é considerada prioridade, porque carros ou motos roubados também são usados para praticar outros crimes. O número de mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro aumentou 38% nos 5 primeiros meses completos de intervenção federal aqui no Rio, segundo dados divulgados pelo ISP, o Instituto de Segurança Pública. Se comparado o último mês de julho com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 105%. Foram 895 suspeitos mortos em confronto com a polícia desde o começo do ano, média de 1 a cada 6 horas. Fontes ligadas à intervenção federal interpretam esse aumento da letalidade policial como uma consequência de ações mais fortes contra o crime organizado, que estaria tentando resistir. Já os críticos dizem que a polícia estaria agindo com mais violência. O governo federal liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas os materiais estão sendo comprados observando licitações, o que nem sempre é uma coisa rápida. Entre as principais ações previstas estão a chegada de 400 PMs concursados em 2014, que vão para as ruas a partir de janeiro do ano que vem. A inspeção de psiquiatria na Polícia Militar para reavaliar agentes afastados começou na semana passada. Também foram doados ou emprestados itens como 160 fuzis, 6 blindados, 100 mil munições, 2 milhões e 400 mil em equipamentos menos letais, 1 milhão de reais em materiais para a Polícia Técnica. Para o secretário de Segurança, general Richard Nunes, o balanço da intervenção até aqui, segundo ele, é positivo. Ele lembrou dos problemas financeiros que o Rio vem passando, onde o trabalho está duramente afetado pelo regime de recuperação fiscal do Estado. Mari. Agora, Marcelo, além de segurança e intervenção, o noticiário aí no Rio também gira muito em torno dos inúmeros processos decorrentes das operações da Polícia Federal que correm aí. Então, eu queria que você também, eu sei que você também tem informações sobre um depoimento de um ex-executivo da Odebrecht que relatou ter doado 23 milhões de reais para o governador Fernando Pezão, né? Todo dia tem uma operação aqui, Mari. Hoje foi o dia do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura ser ouvido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no inquérito da Operação Cadeia Velha.
Benedito confirmou que, a pedido de Sérgio Cabral, deu 23 milhões de reais usados em Caixa 2 na campanha de Luiz Fernando Pezão ao governo do estado em 2014. E ainda pagou 9 milhões de reais de propina ao presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. A Operação Cadeia Velha levou para a prisão os deputados Jorge Pisciani, além de Paulo Melo e Eudson Bertazzi, todos do MDB. Investiga um esquema de corrupção em que os deputados usavam de influência para aprovar projetos na LERJ para favorecer as empresas de ônibus e também as empreiteiras. O delator confirmou pagamentos de propina de 900 mil reais para o antecessor de Pisciani na presidência da Casa Legislativa, que é o Paulo Melo. Um detalhe é que, apesar de presos, os três continuam recebendo seus salários, já que a Comissão de Ética da LERJ ainda não se reuniu para analisar o pedido de cassação deles. De acordo com Benedito Barbosa da Silva Júnior, que também é réu no processo, em alguns casos havia pagamentos fora de anos eleitorais, porque os deputados e candidatos alegavam que tinham despesas correntes. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. Bom, e quem também foi ao Ministério Público prestar depoimento hoje foi o ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Ele responde a processo eleitoral por Caixa 2 relacionado à doação também da Odebrecht, né, Vanessa Casalino? Boa noite. Oi, Mari, boa noite para você, boa noite a todos. O ex-governador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, falou por pouco mais de uma hora em depoimento ao Ministério Público aqui em São Paulo. O inquérito apura se Alckmin teria recebido 10 milhões e 300 mil reais da construtora Odebrecht em dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral, Caixa 2 de campanha. Alckmin responde por improbidade administrativa. Essa é a primeira vez que o ex-governador depõe sobre o caso. De acordo com as investigações, delatores da Odebrecht responsabilizaram o cunhado de Alckmin, Ademar César Ribeiro, e o ex-tesoureiro de campanha, Marcos Monteiro, pelo recebimento dos valores em 2010 e 2014. Marcos Monteiro já depôs ao Ministério Público e teria negado as acusações. Essa investigação ocorre na esfera civil, mas existe um outro inquérito com os mesmos fatos em âmbito criminal. É aquele que foi remetido à Justiça Eleitoral em abril deste ano, contrariando o Ministério Público Federal, que queria apurar os fatos ligados à delação da Odebrecht. Mas este inquérito do depoimento de hoje também está marcado por polêmica. Quando foi aberto em abril, o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, tentou puxar para si as investigações, alegando que cabia ao chefe do Ministério Público julgar o ex-governador, apesar de ele não ocupar mais o cargo. Ismânio desistiu e as apurações seguiram, mas sob segredo de justiça, na Promotoria do Patrimônio Público e Social. Por isso, o conteúdo do depoimento de Alckmin não foi divulgado. Agora, em outras ocasiões, Mariana, quando questionado pelos jornalistas, Alckmin negou as acusações, Mari. Zé Vanessa, eu continuo com você, porque hoje também teve operação contra a corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo distribuidoras de combustível aí no estado, né? Entre os suspeitos, inclusive, está um servidor da Receita Federal, né, Vanessa? Exatamente. Operação Rosa dos Ventos, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que investiga crimes ligados a uma sonegação bilionária de impostos no comércio de combustíveis aqui no interior do estado. 4 pessoas foram presas, suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital e na cidade de Campinas. Entre os investigados estão empresários, um advogado e este auditor da Receita Federal, que receberia propina para não fiscalizar empresas e para fornecer informações sigilosas aos criminosos. De acordo com as investigações, o grupo teria gerado prejuízos de mais de 5 bilhões de reais em dinheiro público. Os criminosos usavam distribuidoras fantasmas para comercializar o etanol e, com isso, sonegavam mais de 30% dos tributos. Um esquema que se renovava de 4 em 4 anos, quando a Receita Federal acabava descobrindo a fraude. Na primeira fase da operação, 6 denúncias foram oferecidas pelo Ministério Público Federal contra 15 alvos. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, e o Supremo Tribunal Federal autorizou transexuais e transgêneros a alterarem o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. O repórter Daniel Ito acompanhou o julgamento lá no STF e tem mais informações para a gente. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Mariana, a todos os que nos assistem. Olha, essa decisão confirmou, Mário, o entendimento do Supremo de que as pessoas trans e transgêneras podem solicitar a alteração do nome no registro civil sem a necessidade da cirurgia de troca de sexo. Esse assunto já havia sido decidido aqui mesmo no STF no dia 1º de março, mas havia um julgamento pendente desde o ano passado, que foi retomado hoje, envolvendo uma transexual que teve a mudança de nome negada pela Justiça do Rio Grande do Sul. O relator do caso aqui no STF, ministro Dias Toffoli, votou a favor da transexual, a favor da autorização da troca de nome e foi acompanhado pela maioria dos ministros, exceto pelo ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido. Os ministros que votaram com o relator também entenderam que não é necessário constar na certidão que o indivíduo é transexual ou transgênero. A partir dessa decisão, então, do STF, Mari, as pessoas trans precisam apenas ir a um cartório para solicitar a troca de nome no registro civil. Essas são as informações. Voltamos com você. Obrigada, Daniel Ito, falando conosco, então, do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. É com base nessa lei que vai ser feita a peça orçamentária de 2019, que vai determinar, por exemplo, se os funcionários públicos vão ter aumento de salário e qual vai ser o valor do salário mínimo ali no final das contas. A Carolina Pimentel, ela tem informações para a gente sobre isso e o presidente vetou alguns artigos aí da lei, né, Carol? Mariana, o presidente sancionou a LDO e mais com 17 vetos. Agora, foi mantida a proposta feita pelo Legislativo para a correção do orçamento da educação pela inflação deste ano. Havia uma dúvida se esse trecho seria mantido, isso porque antes da sanção, o Ministério do Planejamento chegou a informar que a correção do orçamento da educação seria vetada na LDO. Entre os pontos que foram vetados está a correção também pela inflação do orçamento para o Ministério da Saúde e um ponto que obrigava o próximo presidente da República a enviar uma proposta de emenda constitucional alterando a chamada regra de ouro. Essa regra estabelece que o governo só pode se endividar para fazer investimentos ou para refinanciar a dívida pública. Agora cabe ao governo encaminhar ao Congresso a proposta da lei orçamentária anual para 2019. E essa proposta, Mariana, vai ser feita com base na LDO e precisa ser votada pelos parlamentares até 31 de dezembro. A gente vai acompanhar isso, né, Carol? Mas por hoje a gente encerra o nosso noticiário. Para você, uma ótima noite e a gente te espera aqui de novo amanhã.